Senti a necessidade de fazer este vídeo por causa de um comentário que recebi num post que já fiz há uns tempos atrás sobre as tabelas dinâmicas e que tive um comentário do género que não tinha visto dinamismo nenhum nessas tabelas. Eu pensei, como é que eu vou responder a este comentário? Porque o utilizador vai tentando seguir par e passo e vai testando no próprio Excel para ver o dinamismo, ou realmente num artigo estático é difícil eu conseguir demonstrar o dinamismo numa tabela dinâmica. E então, olha, não há nada melhor do que um vídeo para, ao vivo, verificar esse dinamismo. Imaginem que tem uma tabela, isto funciona com qualquer tabela que tenha, vou dar esta como exemplo. É uma tabela de dados em que tem a data, o código do artigo, tem a descrição desse artigo, tem em que alturas é que se realizou, isto são telecomunicações, portanto, se foi num período normal, se foi num período económico, tem o número do cliente, o país deste cliente, o tipo de cliente que é, o tempo de consumo em minutos e o valor de consumo. Então, uma tabela normal. A grande questão desta tabela é que, se formos aqui à última, podemos ver que tem 32.317 linhas. Já tem alguns dados. Há tabelas maiores, com certeza, mas esta já tem alguns dados. Ora, imaginemos que solicitavam o seguinte relatório. Eu quero a descrição na primeira coluna e depois quero uma análise nas colunas seguintes por tipo de cliente e quero saber o valor de consumo. Facilmente iria inserir tabela dinâmica, criar uma tabela dinâmica, escolher a tabela de dados que se pretende analisar, um intervalo. O Excel já seleciona automaticamente a nossa tabela de dados para nós e escolher onde é que se pretende colocar o relatório da tabela dinâmica. Neste caso, é mesmo na nova folha, tal e qual como está selecionado pelo Excel, só dar OK. E agora aparece o painel da tabela dinâmica em que tem as áreas onde eu posso criar o meu relatório. Tínhamos decidido que a descrição que tinha sido pedido é que nos rótulos de linha iria haver uma descrição, que nos rótulos de coluna seria o tipo de cliente e os valores a analisar seria o valor de consumo, portanto, o valor gasto. Automaticamente, assim que vou selecionando, aparece-me a tabela criada. Podemos dizer assim, ok, criou a tabela, foi rápido, ótimo, mas é uma tabela estática. E eu diria assim, não é uma tabela estática, porque se eu chegar com este relatório e me disserem assim, mas agora o que eu queria mesmo era ter aqui o período de consumo de cada um deles, queria analisar por tempo de consumo. Numa tabela dinâmica eu só tenho que acrescentar o período, portanto, arrastar para os rótulos da linha período. E se apresentasse esta tabela e me dissesse assim, mas ainda não era assim. Aquilo que eu queria mesmo é que me organizasse primeiro pelo tipo de período e depois então pela descrição do tipo de consumo. Ok, a única coisa que tenho que fazer é trocar a ordem e automaticamente a minha tabela organiza-se. Se dissesse assim, está bem, isto eu pensei aqui analisar pelas contas particulares, mas se calhar eu não quero os particulares, se calhar eu quero agora é outra análise, ou então mantenha-me esta, mas dê-me também por país. Ok. E rapidamente posso retirar o cliente e manter o país. Agora que acabou de fazer isto, não era bem o que eu queria. Volto lá pôr o tipo de cliente. O que eu quero é um filtro que eu possa escolher o país para analisar. Eu arrastei para o filtro e agora quero só analisar o país que pretender. Eu creio que isto é dinâmico. Já agora que estamos a trabalhar com as tabelas dinâmicas, vou aproveitar para mencionar outra funcionalidade, que é a segmentação de dados, os slicers. Poderia retirar este filtro e colocar a segmentação de dados. E aí escolheria o país como segmentação de dados. E a partir daqui, que escolhi a Alemanha, dar-me os dados da Alemanha, por exemplo, ou de Angola, ou de Portugal. Isto é dinamismo. E agora não quero analisar a soma dos valores. O que eu quero mesmo é saber uma média. Ok, vou usar a média. Afinal, não é o valor de consumo. O que eu quero é o tempo de consumo.
Espero ter conseguido demonstrar o dinamismo das tabelas e da utilização dos slicers, e para informações mais detalhadas pode sempre ler os artigos, quer da tabela dinâmica, quer dos slicers. Obrigada!